e vem conferir a crítica do anime Lord of Mysteries. E um dos animes que mais chamou minha atenção da temporada de julho de 2025 foi o anime Lord of Mysteries. Anime esse que vem com um estilo que me agrada muito, que é o estilo steampunk. Estilo esse que nos últimos anos vem ganhando bastante popularidade em vários gêneros. Não que ele não tivesse antes, mas parece que as pessoas estão cada vez mais utilizando esse gênero. Seja nos videogames, com jogos como Lies of P, ou por exemplo Bloodborne, ou também agora nos animes. Você vê que é um estilo que faz sucesso. E isso já chamou minha atenção, porque quando eu penso no primeiro fator positivo de Lord of Mysteries, seria na sua estética e também nos seus mistérios, como o próprio nome diz. Porque a estética do anime é excelente. Quando começa o anime, quando começa a obra, você já fica interessado. Tanto pelo mistério, afinal, o protagonista não sabe quem ele é, não sabe o que ele está fazendo ali, e ele acha que ele acabou de morrer. Isso chama a atenção já do público de cara, saber o que está acontecendo ali. E quando você começa a entrar mais no mundo, no primeiro episódio como um todo eu tô falando, você entra mais no mundo, você descobre mais sobre o que está acontecendo, você vê que não é só um universo da época vitoriana, mas sim um universo que realmente tem esse conceito steampunk, desde os poderes passando pelo armamento que eles usam, ele acaba me cativando e chamando a atenção. E isso é muito bom. Como esteticamente, antes dele ter que falar muita coisa, ele já te vende. E tem uma teoria que fala que um anime, um filme, um livro, ele tem que te comprar no começo. Porque se ele te comprar no começo, mesmo que a partir dali tenha algumas quedas, ele ainda vai conseguir te prender a querer continuar naquela obra. E visualmente ele já te prende. E o mistério já é interessante. E quando você vai conhecendo mais daquele mundo, você vai entendendo como ele é interessante a ponto de você querer saber mais o que está acontecendo ali, o que são aqueles poderes, como eles funcionam, como que era a vida antes daquilo, os outros personagens que aparecem dentro daquele mundo cósmico. Isso tudo é muito interessante. Então eu acho que o primeiro fator que chama muita atenção em Lord of Mysteries é o seu visual. Sem contar que, além de ser uma visualmente interessante por causa que as cores são muito interessantes, a animação dá um traço muito mais realista e menos uma animação padrão que a gente está acostumado. Isso também chama atenção porque realmente até parece que não é tanto um anime. É um anime, mas eu digo que ele não é... Ele passa a impressão de que ele é uma mistura de algo um pouco... uma animação europeia com uma animação asiática, e isso é interessante, porque ele traz um traço diferente que chama atenção. E isso eu gosto bastante, sem contar as cores, sem contar a ótima animação, que é representada ao longo de todos os 13 episódios. É uma animação muito boa, muito constante na forma como ela consegue trazer a movimentação e a fluidez dentro da ação, sem contar os visuais que são muito interessantes, a animação destaca isso. O visual do mundo, mas o visual das roupas que eles usam. Como você consegue entender a patente de cada um, o que ele faz ou o que ele não faz, de acordo com o seu vestimento. Isso chama atenção e aí vai para mais um destaque que eu queria fazer, que seria sobre produções que são asiáticas, mas não japonesas. Afinal, quando a gente fala de anime, automaticamente as pessoas, ou pelo menos eu na minha cabeça, vem o Japão. E óbvio, outros lugares da Ásia colocam sim animes como produção, mas nos últimos anos eu sinto que isso está crescendo em outras áreas. É só você ver. Um dos animes que fez sucesso recentemente foi o Solo Leveling. Ele é um mangá sul-coreano. Quando você pensa também no Tower of God, que foi um anime que teve o seu sucesso no começo, ele também é um mangá sul-coreano. Lord of Mysteries é um mangá chinês. Link Click, que acabou de lançar a terceira temporada, é um anime chinês também. Então você vê que outros lugares da própria países asiáticos estão conseguindo entrar no mercado com força, eles estão com vontade de entrar no mercado com força. Isso mostra para o mundo como outros lugares veem sua história, porque eles conseguem trazer ideias diferentes, conceitos
conceitos diferentes. Se você assistir esse anime que é chinês, você vai conseguir perceber a diferença de como conduzir a história, conduzir os personagens. São episódios de 40 minutos praticamente cada um, você vê que é maior, então eles são mais extensos na forma de como contar sua narrativa. Isso é muito interessante porque você vê um estilo diferente. E Lord of Mystery, ele é muito beneficiado por isso. Episódios de 40 minutos, que não são costumeiros, normalmente daí são 2 episódios de um anime padrão, acaba trazendo com que você fique mais imerso naquela história e desenvolva muito mais ela. Por exemplo, tem alguns episódios de Lord of Mysteries que passam uma impressão um pouco de filler, quando eles vão resolver um caso específico, que é muito específico daquele episódio. Se fosse num anime, esse episódio seria resolvido em 20 minutos. Então você pensaria, legal, divertido, mas ele tem que ser o mais resumido e o mais simples possível. Aqui que tem 40 minutos, o episódio consegue desenvolver outras áreas, desenvolver outros personagens, desenvolver outros conceitos. E isso faz muito bem para Lord of Mysteries. Então, até a ideia diferente de como contar a história em outro lugar que a gente não está acostumado, é bom para a gente ver outras visões de mundo sobre histórias que normalmente já foram contadas várias e várias vezes. Lord of Mysteries acerta muito no seu começo. Ele consegue, de novo, no seu primeiro episódio, te vender o que ele precisa, que são os mistérios e o visual te comprando. E o segundo episódio, o terceiro, por exemplo, são episódios que eles vão expandir o mundo. E quando eles vão expandir o mundo, também funciona muito bem. Porque você consegue, através desses segundo, terceiro e quarto episódio, você consegue colocar mais mistérios na mesa, que acaba prendendo o público de uma forma que ele vai ficar interessado e querer saber mais sobre o que aquele universo pode entregar. Você consegue expandir o mundo a ponto de você ficar interessado e querer saber como funciona mais esse poder ou aquele poder, como funcionam pessoas de outras áreas dentro daquele mundo, como que ele se destaca dentro daquele universo, que é super interessante. E ele também apresenta personagens secundários que funcionam bem. Tanto que tem um episódio lá pro 9º episódio, se eu não me engano, que tem uma grande revelação de um personagem que ele é o mais querido da obra, na minha opinião, em como ele é destacado, porque ele é muito bom, ele é muito... Você gosta de ver ele em tela, e quando você vê o que aconteceu com ele, funciona muito bem porque ele é construído ao longo de uns 4 episódios. Ele te apresenta como um personagem legal, ele mostra os seus traumas, mostra os amigos do passado, até chegar naquele ponto. É um anime que ele consegue narrativamente construir muito bem os personagens secundários. Tanto que eu acho que às vezes o protagonista, ele é menos interessante do que tem à sua volta. Afinal, parece que o protagonista, ele é ativo na história, porque tudo que acontece, ele vai resolvendo os casos. Mas muitas vezes, parece que ele é um ativo passivo, porque na parte dele desenvolver muitos pontos daquele mundo, já que ele não é daquele mundo também, você acaba percebendo que existem muitos personagens que são mais interessantes que ele. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom, porque quando você assiste a obra, você vê a quantidade de personagens secundários carismáticos, envolventes que tem e com mistérios que vão te comprar e vão fazer você querer assistir mais sobre isso. Só que quando você pensa no protagonista, às vezes ele é menos carismático que a maioria dos personagens que estão ali. Eu também acho que em alguns pontos o anime cai bastante de qualidade em relação a como a narrativa te perde um pouco. Nem toda trama que eles entram é tão interessante, nem toda trama é tão boa, bem desenvolvida como poderia ser, apesar de ser um anime que tem muita qualidade e que acaba sobressaindo acima disso. Outra coisa que eu acho que o anime poderia ter um pouquinho mais de respiro seria em desenvolvimento de algumas histórias. Algumas histórias, e eu não sei se isso tem relação com a obra original, se a obra original for assim, a culpa não é do anime. Mas conhecendo as obras e os animes como eles são adaptados, normalmente os animes eles dão algumas ruchadas em algumas histórias. Isso pode ter acontecido aqui, que existe alguns pontos da obra que você vê que elas são muito aceleradas. Uma história secundária de uma personagem que aparece aqui, um personagem secundário que aparece e some, você vê que ele resolve tudo muito rápido, isso perde um pouco do impacto. Lord of Mystery, o problema dele vai mais em pontos específicos que vão fazendo a obra cair de qualidade pra mim, como a falta de um tempo maior para algum personagem, um protagonista poderia ser mais carismático, alguns pontos acho que o anime ele é muito apressado, e o mundo que ele é tão rico, ele é tão forte, ele é tão vibrante, ele precisa e ele merece, ele merece ter um tempo de respiro para conhecer cada ponto. Isso não tira Lord of Mystery ser um dos melhores animes de julho para mim. E claro, isso é um pouco do pessoal, porque eu já me interesso muito pelo universo steampunk. Então, considerando isso, você colocar uma trilha sonora tão forte como é aqui, um visual que já é impactante para mim, e as ideias de mundo em questão de poderes, em questão de mistério, já chama minha atenção. Então, apesar desses problemas, ele ainda vai ser um anime que vai acabar me cativando. E assistir os 3 episódios foi fantástico, com um final que eu adorei como eles terminaram a obra. Foi muito bem construído para chegar até lá. Concluindo, Lord of Mysteries tem problema sim, com o protagonista, com algumas partes que são muito aceleradas, com alguns episódios que parecem que são um pouco cansativos, mas mesmo assim é um anime excelente, um dos melhores de julho para mim, porque ele tem
um ótimo mundo que é bem apresentado, bem trabalhado e bem desenvolvido. Ele tem ótimos mistérios que acabam te cativando e ótimos personagens secundários. Apesar do protagonista não ser incrível, ele também funciona bem. E por isso que eu fecho Lord of Mysteries com uma nota 9 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Lord of Mysteries? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.